eu quero trazer uma palavra para você sobre o Deus que faz. O Deus que faz. O jeito de Deus agir. Eu já preguei 2 mensagens relativas, essa é a terceira dentro dessa temática. Porque observar o jeito de Deus agir, nós não conseguimos, com a mente humana, perceber todas as maneiras que Deus age, mas temos alguma noção pela sua palavra. Então eu quero trazer uma palavra para você que é profética para você. Como eu disse aqui, pelo menos um item dessa mensagem é para você. Então vamos analisar um pouquinho sobre esse jeito, essa maneira que Deus age, certo? Vamos lá. Número 1. Parece até mal educada a minha primeira afirmação. É que ele age e não deve satisfação a ninguém. Ele age como ele quer e ele não deve satisfação a ninguém. O Salmo 115, versículo 3 diz que o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Aquilo que ele quer, ele faz, meu irmão. E Isaías, capítulo 45, versículo 9, diz que é o homem para contender com seu Criador, caco entre tantos cacos de barro. Quem sou eu e você para dizer que Deus vai fazer assim ou não vai fazer assim, ou porque ele não faz? Então, você tem que entender a soberania de Deus, dele querer agir, e ele é o único que age e não precisa dar satisfação a ninguém. Uma outra maneira sobre esse Deus que faz e o jeito de Deus agir é que ele age para atender um ato de fé. É interessante o que eu vou te mostrar, que você conhece, que são passagens conhecidíssimas, mas a gente não atenta para detalhe. Deus age para responder a um ato de fé. Todo mundo aqui sabe sobre o cego de Jericó, de Lucas 18, 35. Diz que tinha uma multidão passando com Jesus, uma multidão. E está o cego clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pessoal manda ele calar a boca, mas Jesus para a multidão para atender um ato de fé. Mas como é que o senhor sabe que o cego tinha fé? Pela maneira que ele chamava Jesus. Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu que Jesus era o Messias, era o Salvador. Jesus para uma multidão para atender um ato de fé. Todo mundo aqui conhece a história da mulher do fluxo de sangue de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, no 27, essa mulher vem entre a multidão. Tem multidão de novo. Porque ela ouviu falar de Jesus e disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes, porque ela estava debilitada, não tinha força para segurar vestes, eu sei que eu vou ser curada. Ela toca. Jesus para uma multidão por causa de um ato de fé. Um ato de fé. Quem me tocou? Alguém me tocou. Mas, mestre, a multidão te aperta. Tem muita gente aglomerada. Não. É um toque de fé. Ele para atender um ato de fé. E ela se manifesta e ele diz: filha, ser curada desse teu mal, vai em paz. O terceiro episódio, o paralítico de Cafarnaum, de Marcos 2. Diz o texto que um paralítico conduzido por 4 não podiam entrar na casa por causa da multidão. Olha a multidão de novo. Jesus estava pregando, diz o texto. Eles vão pelo telhado, abrem o telhado, desce o paralítico onde Jesus estava e Jesus para a pregação. Jesus para a pregação para atender um ato de fé. Eu quero declarar para o povo da ADVEC, para quem está me assistindo pela internet, no meio dessa multidão aqui, no meio da multidão reunindo todas as ADVECs no Brasil e no exterior,
no meio da multidão, reunindo quem está aqui, todas as advexes, e quem está assistindo pelas redes sociais, um ato de fé, ele vai atender exclusivamente você, porque esse é o jeito do Deus que faz, o jeito de Deus agir. Número 3, esse Deus que faz e que tem um jeito de agir, ele faz você vencer batalhas impossíveis de serem vencidas. Ele faz você vencer batalhas impossíveis de serem vencidas. Você já parou para ver a conquista de Canaã? A conquista de Canaã, no capítulo 12 do livro de Josué, eles derrotaram 31 reis. Eles derrotaram nações poderosas, que os 10 espias, aí você volta um pouquinho atrás e vai em números, quando viram a terra, 10 dos 12 disseram, tem cidades fortes e tem gigantes, não vai dar para conquistar a terra. Eles não acreditaram que Deus poderia ajudá-los a conquistar uma terra, uma batalha impossível de ser vencida. Todo mundo aqui lembra da batalha dos 300 com Gideão, que derrotaram 135 mil soldados. 300 contra 135 mil. É só você ir lá em Juízes, no capítulo 8, versículo 4, versículo 10, para você ver. Uma batalha impossível de ser vencida, na lógica humana. Todo mundo, a mais famosa batalha da Bíblia, Davi versus Golias. Um garoto de 15 a 17 anos, com 1,60 m, 1,65 m, luta com um campeão que nunca tinha perdido uma batalha de quase 3 metros de altura. E Davi derruba esse gigante. Uma batalha, humanamente falando, impossível de ser vencida. Eu creio que tem crentes aqui, que tem crentes nas nossas igrejas, gente que está assistindo esse vídeo, pelo vídeo, e essa mensagem, eu creio que tem gente aqui que está em campos de batalhas impossíveis de ser vencidas. Josué venceu, Gideão venceu, Davi venceu e você vai vencer também. Agora, tenho que ser honesto com você. É que existem 3 fatores para que Deus possa ajudar você a vencer batalhas impossíveis de serem vencidas. Sabe quais são os 3 fatores ou as 3 condições? Primeiro, você vai ter que estar lutando. Se tem batalha é porque tem luta, meu irmão. Você inerte, e você parado, e você desanimado não vai vencer nada. Então a primeira condição para você vencer batalhas que só Deus pode te dar é que você esteja na batalha. A segunda condição é que você não pode parar. Na questão de Gideão, no capítulo 8, versículo 4 de Juízes, diz assim: ele com os 300 já tinham derrotado 120 mil, mas faltava os reis e mais 15 mil soldados. Aí aquela célebre frase, que eu também já preguei uma mensagem sobre isso: já cansados, mas ainda perseguindo. Já cansados, mas ainda perseguindo. Você pode estar cansado de batalhar. Não pare. Um passo na frente, mais um tempo, e você vai vencer essa batalha que humanamente não pode ser vencida. E o terceiro fator para Deus te dar uma vitória em batalhas que você não pode vencer, dependência de Deus. Você tem que depender de Deus. Josué, dependente de Deus, ele falou lá para os 10 espias: são eles o nosso pão, o Senhor está conosco, não vamos ter medo dessa gente, nós vamos engolir essa gente. Você vê na fala de Davi,
Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E lá em 1 Samuel 17, 37, Davi diz: o Senhor me livrou do leão e do urso. Ele me livrará desse filisteu. Dependência de Deus. Gideão, você pode pegar os capítulos que falam sobre Gideão, sua dependência de Deus. Então, queridão, Deus vence batalhas que ninguém pode vencer. Mas não esqueça, você tem que estar na batalha. Você não pode desistir da batalha, por mais difícil que seja. E você dependa de Deus e te prepara. Você vai vencer batalhas que você não pode, porque esse é o Deus que faz e o jeito dele agir. Número 4, sobre o Deus que faz e o jeito dele agir, ele abre caminho onde ninguém imagina. Deus abre uma porta para você que ninguém vê, que ninguém pode abrir. Todo mundo conhece, mas eu vou trazer detalhes que é interessante. Quando Deus tirou o povo do Egito, no capítulo 14, no versículo 2, o Senhor diz assim: diga ao povo que volte, acampe em Piairote, entre o mar e Migdom, defronte de Baal-Zefon. Então vamos para a análise do que ele está dizendo. O povo está caminhando, Faraó está atrás, Deus manda o povo voltar e acampar em Piairote. Sabe o que significa Piairote? Beco sem saída. E por que um beco sem saída? Porque de um lado, isso aqui é muito interessante, estão as montanhas intransponíveis de Migdol. Ninguém conseguia passar aquelas montanhas. Do outro lado, o mar. E de frente a eles, Baal-Zefon, povo canibal, que comia gente. Você já parou para pensar? De um lado, montanhas intransponíveis. Do outro lado, o mar. Na frente, um povo canibal e Faraó atrás. O que é que Deus faz? Deus abre um caminho onde ninguém imagina e onde ninguém pode abrir. Deus abre o mar para o povo passar enxuto. É profético para você, meu irmão. Recebe essa palavra aí, queridão. Deus vai abrir um caminho para você que você não pode abrir e que ninguém imagina. Isaías 55, versículo 8 e 9 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aquele hino de adoração de Paulo, em Romanos 11, 33 e 34, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis, isso é, impenetráveis são os teus caminhos. Ninguém descobre, ninguém sabe, mas Deus tem uma saída para você que ninguém pode dar. Quem crê nisso, meu irmão, manifeste aí com glória, com aleluia. Deus abre caminho onde ninguém imagina. Vocês já ouviram aquela palavra do jogo de xadrez, checkmate? No jogo de xadrez, o checkmate é dado quando o rei está sob ataque e que ele não tem escapatória. Então o jogo chega ao final. Checkmate, acabou, está derrotado. Talvez a vida está dizendo para você, checkmate. Só que a vida não é jogo de xadrez. E para Deus não tem checkmate. Deus abre um caminho onde ninguém imagina. Em quinto lugar, Ele permite lutas e adversidades para cumprir algum propósito na nossa vida. Deus permite lutas e adversidades para cumprir algum propósito na nossa vida. Muitas vezes é para nos corrigir, para produzir confissão e arrependimento. Outras vezes é para estruturar a nossa vida espiritual. Outras vezes é para te preparar para uma coisa maior.
Mas Deus permite lutas e adversidades, não é de graça, é para cumprir algum propósito. O salmista no Salmo 119, versículo 71, ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse a tua lei. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória. As adversidades e a tribulação estruturavam a vida espiritual de Paulo. E é o mesmo Paulo que em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, que todo mundo conhece, o espinho na carne, ele clamou a Deus 3 vezes para livrar ele. Aí o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aprende rapidinho, vai dizer: de muita boa maneira eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, porque sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Isso é, quando você está sendo moído pelas adversidades, você está estruturando o seu psiquismo, o seu emocional, o seu físico, o seu espiritual, para você ser um vencedor. Não reclame da luta, não reclame da adversidade. Tem algum propósito de Deus para melhorar a minha vida e a sua vida. Esse Deus que faz jeito de Deus agir, ele tira você de uma posição inferior para uma posição superior ou uma posição elevada. Deus faz assim. Ele tira você de uma posição inferior, coloca você em uma posição superior ou elevada. Deus é expert. Lembra de José? Da prisão para o palácio de Faraó. Lembra de Raabe? Da prostituição para a heroína da fé e ainda participar da genealogia de Cristo. Está lá em Hebreus 11:31. Ela está na lista dos heróis da fé. Está lá em Mateus 1:5. Jesus vem de Raabe. Que coisa incrível! Tira uma mulher da prostituição para ser heroína da fé. Lembra de Davi, que cuidava de poucas ovelhas? Deus coloca ele para ser rei de Israel. Lembra de Mefibosete, que estava em Lodebar, que significa lugar de escassez, lugar seco? Ele sai de Lodebar para Jerusalém, para a mesa do rei. Que Deus maravilhoso é esse? Lembra de Daniel, que foi preparado para servir ao imperador da Babilônia, e Deus o coloca como primeiro-ministro. Ah, meu querido, lembra do Salmo 115, versículo 5, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, e faz habitar no meio dos seus príncipes. Agora, gente, olha nós na fita. Agora, olha nós na fita. Quem somos nós? Miseráveis pecadores, sem direito a perdão, com a sentença do inferno. Olha o que é que o Senhor faz comigo e com você. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo de Deus, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Gálatas 4:7 diz: vocês não são mais servos, mas vocês são filhos, e se são filhos, são herdeiros de Deus por Cristo. Ele nos tira do inferno e nos coloca como filhos e com direito à herança. Talvez tenha crentes aqui no fundo do poço. Talvez tenham crentes aqui em lugar de desonra. Talvez tenham crentes aqui no lugar que ninguém quer estar. E Deus manda te dizer: aguenta firme aí. Eu vou te tirar desse lugar para um lugar melhor. Eu vou te tirar desse lugar inferior para um lugar superior. Porque esse é o Deus que faz. Tem um glória, tem um aleluia, tem um louvado seja Deus, irmão. Jeito de Deus agir.
ele age de maneira imperceptível aos sentidos humanos. Você não vê, você não ouve, você não sente, você não percebe, você não entende, mas Deus está agindo. Quem te falou que Deus tem que dizer tudo o que Ele vai fazer? É por isso, irmão, que eu sou pastor de uma igreja madura. Você não precisa ficar correndo em casa de profeta. Você não precisa ficar correndo atrás de revelação. Porque muitas vezes, Deus está agindo por você, você não vai ver, não vai sentir, não vai perceber, não vai entender. E Deus está agindo. Mas não é só você que passa por isso, não. Eu também. E Davi. Em 1 Samuel 22, 3, Davi entrega seus pais aos reis dos Moabitas, diz assim: até que eu saiba o que o Senhor há de fazer de mim. Ele estava sendo perseguido implacavelmente por Saul. E ele não sabia se Deus ia livrar ele. Mas Deus estava agindo. Ele não via, ele não entendia, ele não percebia, ele não sentia. Mas Deus estava agindo, livrando ele da mão de Saul. Querido, receba essa palavra. Você não está vendo, você não está sentindo, você não está percebendo, você não está entendendo. Você está aqui na Santa Ceia. Deus está agindo nessa causa. Deus está, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não perceba, Deus está agindo. Deus manda dizer para você aquietar o seu coração. Ele está agindo por você. O Deus que faz, o jeito de Deus agir, é que Ele sempre chega na hora certa. O Salmo 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Chega na hora certa. Vocês lembram dos discípulos? Em Mateus capítulo 14, Jesus manda eles atravessarem o mar para o outro lado, enquanto ele ia orar. Ele já tinha despedido a multidão e era tarde, isso é, primeira vigília da noite, por volta de 18 horas. Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, a última parte da noite, eles estavam no meio do mar, já debilitado pelo mar revoltado. Estavam no centro da exaustão, na última fagulha da energia, para o barco não naufragar. Vem Jesus sobre as águas. Os caras estão tão apavorados que vê Jesus como fantasma. Porque o ser humano, quando está no ápice do pavor, ele perde noção de realidade. Jesus chega no centro da exaustão, no último minuto da energia. Ei, sou eu. Tem de bom ânimo. Eu cheguei. Ei, querido. O relógio da providência divina não vai chegar nem adiantado nem atrasado para você. Por mais que você ache que ele está demorando, na hora certa ele abre a porta, na hora certa ele derrota o inimigo, na hora certa ele opera o milagre, na hora certa ele te dá a vitória. Que Deus tremendo e glorioso é esse? Em nono lugar, esse Deus que faz, jeito de Deus agir, todo mundo conhece o texto. Já preguei nesse texto também. Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações. Olha o jeito de Deus agir. Ele faz tudo completo, abundante, com sobra, além, numa dimensão acima do limite da capacidade da mente humana. É isso que Deus faz para você. Deus não deixa nada pela metade. Tudo que Ele se prometeu será completo. Deus não deixa nada pela metade. Ele vai fazer tudo e vai fazer com sobra e vai fazer além. Onde você não imagina, esse é o Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Maneira de Deus agir. O Deus que faz. Eu já falei isso aqui numa mensagem. Na maioria das vezes, Ele nos livra no problema e não do problema.
Na maioria das vezes, ele nos livra no problema e não do problema. O Salmo 40 mostra isso. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e firmou os meus pés sobre a rocha. Olha aonde o cara estava esperando Deus. No meio do lodo, de um charco horrível. Isso é, no meio da maior adversidade. Deus não livrou ele do charco de lodo. Deus não livrou ele, mas Deus livrou ele no charco de lodo. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. Aguenta firme aí. Mas por que Deus está permitindo? Já disse no item aqui. Deus usa adversidades e lutas para ensinar alguma coisa, para mostrar alguma coisa, para nos aprimorar, mas Ele vai te livrar aí no meio dessa tempestade. Você não vai naufragar. Deus, na maioria das vezes, Ele não nos livra do problema, Ele nos livra no problema. Jeito de Deus agir. Penúltimo lugar. Jeito de Deus agir. Ele age de maneira surpreendente. Quando você não espera, quando você acha que a coisa não vai acontecer, você lembra de Atos capítulo 2? Eles estavam reunidos no cenáculo há 10 dias, e diz o texto, e de repente, isso é, de maneira surpreendente, um vento impetuoso enche a casa, e línguas como de fogo são repartidas. Lembra de Paulo preso, Atos 16, 26? E de repente, veio um grande terremoto, e abala a prisão. As portas são abertas. O prisioneiro, o líder, quer dizer, o chefe, o carcereiro quis se matar. Paulo estava cantando e orando, Paulo e Silas. E de repente, vem o terremoto. Lembra de Pedrão em Atos 12? Ele estava preso, Herodes mandou prender e ia matá-lo. Ele estava preso por 4 quaternos, isso é, 16 soldados. E ainda travado, um soldado de cada lado. E veio sobre a prisão um anjo. Pedro estava dormindo. Toca nas correntes. Solta. E diz, pega a tua capa e me segue. O texto diz, a partir do versículo 4 de Atos 12, que Pedro pensou que era uma visão. Passou pela primeira guarda. Passou pela segunda guarda. E aí na frente tem uma porta de ferro que dá para a cidade. A porta se abre. Primeira vez na história o uso da porta automática. E não foi engenharia nem tecnologia. Diz lá o texto, pode ler em Atos 12. A porta de ferro se abre automaticamente. E aí Pedro sai e aquele se dá. Ele pensou que era uma visão. Quem sabe você vai pensar que está sonhando. Você vai pensar que está sonhando. Não é possível. É possível sim. É o Deus do de repente. De repente vem o milagre. De repente vem a vitória. De repente vem a resposta. Oh, irmão, você crê no Deus que faz? Abre a tua boca e adore a Deus. Aleluia. Quem sabe hoje tem um de repente para você. Quem sabe enquanto você está aqui no culto, de repente, o juiz muda a sentença. De repente, você recebe um dinheiro que está preso que você tem direito. De repente, esse teu familiar é curado de uma enfermidade incurável. De repente, surpreendente, da hora que você não espera, Deus age por você. O Deus que faz o jeito de Deus agir. Em último lugar, Ele faz o que homem nenhum pode fazer. Olha o texto lido. Porque para Deus, nada é impossível. Jeremias 32, 17 diz, Senhor Jeová, Tu fizestes a terra e o mundo com Teu grande poder e braço estendido. Coisa nenhuma te é maravilhosa. Não tem nada maravilhoso para Deus te curar de uma enfermidade incurável?
Te curar de um câncer? Não tem nada maravilhoso. Trazer de volta esse marido beberrão, esse cabra da peste, que maltrata você e seus filhos, e restaurar e fazer ele um homem de Deus? Não tem nada maravilhoso. Não tem nada. Fazer você ganhar uma sentença onde 1000 já perderam? Não tem nada maravilhoso. Reverter uma situação adversa? Não tem nada maravilhoso. Quando Jesus declarou em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. E o célebre texto que os crentes conhecem, de Isaías 43:13, antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não tem capeta, não tem homem, não tem inimigo. Se Deus quiser agir por você, ninguém pode impedir a sua vitória. Diante de todas essas verdades que eu falei, diante de todas essas verdades que eu falei acerca de Deus, só tem uma coisa para a gente fazer: adorar e reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. Então, fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. O que é que nós temos que fazer? Jeremias capítulo 9, versículo 23 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, justiça e juízo na terra. Dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então, querido, nós temos que reconhecer a grandeza, o poder desse Deus. Olha o que diz o Salmo 103, os primeiros versículos que todo mundo aqui conhece. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte, que renova a tua mocidade. Oh, querido, bendize, adore, louve a esse Deus que faz. Romanos 11:36, no hino de adoração de Paulo, ele termina: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele, eternamente, e amém.